Bem-vindos a mais um tutorial relacionado com HTML. Este é o quarto que faço para o meu canal. Os três anteriores foram sobre as bases desta linguagem, tudo aquilo que precisam de perceber para funcionar bem com HTML e CSS. Se não viram e estão neste vídeo à procura das bases disso mesmo, aconselho que vejam esses três vídeos, porque este vai partir do princípio que já há muita coisa que dominam. Este vídeo é mais direcionado para quem procura perceber como pode começar a utilizar o Bootstrap, que é uma ferramenta muito útil no contexto do desenvolvimento web a nível profissional e que ajuda bastante no processo de criação do código. Ora, o Bootstrap pode ser ligado, digamos assim, ao vosso site, podem utilizá-lo de várias formas. Podem simplesmente visitar aqui a webpage do Bootstrap em getbootstrap.com, ou se procurarem a versão portuguesa, como eu tenho aqui, getbootstrap.com.br, e podem simplesmente fazer download do Bootstrap, instalar o Bootstrap seguindo as muito intuitivas instruções que o site vos dá, ou podem fazer de outra forma, que é a minha preferida e que implica inserir uma ligação da vossa página para o Bootstrap. Esta pré-ligaçãozinha aqui no site, no menu do Bootstrap, onde diz documentação, é super preciosa para quem quer utilizar o Bootstrap, porque vocês têm aqui absolutamente tudo. Entre essas muitas coisas que têm aí, tem aquilo que é essencial logo no início, que é um link para inserir no cabeçalho da vossa página com a ligação ao CSS do Bootstrap, e depois um link, ou três links aliás, para o JavaScript do Bootstrap também, para que tudo fique a funcionar a nível de jQuery e etc. A vossa página ficará não só assim com um CSS perfeito do Bootstrap, responsivo e tudo mais, e com o JavaScript depois teremos muita daquilo que é a animação do jQuery e etc. já também integrada, digamos assim, na vossa página. Bem, o Bootstrap é uma ferramenta completamente grátis, é o framework provavelmente mais popular para desenvolvimento HTML, CSS e JavaScript. É uma ajuda importante não só por aquilo que oferece, mas também pelo suporte que tem em termos de documentação no seu website. Eu acho que não há praticamente nada que o Bootstrap possa fazer e que vocês não encontrem com muita facilidade aqui neste menu da documentação, que vamos explorar já dentro de momentos. O que é que tem o Bootstrap de especial? Bem, o Bootstrap é um autêntico canivete suíço para quem está a desenvolver páginas web e sabe perfeitamente que responsividade é um problema. A responsividade, para quem não sabe, consiste no facto de o vosso site aparecer de forma correta, quer em monitores como este que eu aqui tenho e que está a ser capturado, quer em monitores de resolução mais baixa, como pode acontecer quando vocês começam aqui, estão a ver, encolher esta página, por exemplo, esta janela, e se viram, tudo se adequou perfeitamente. Aquilo que eram colunas passaram a linhas, estão a ver? Por exemplo, aqui estas três colunas em baixo, ao redimensionar a janela, isto ficou aqui perfeitamente a partir de determinada dimensão da janela, deixa de estar em colunas, como podem ver, para estar em linhas. Isto garante assim que o vosso site se vai apresentar condignamente, quer em dispositivos móveis, quer em portáteis ou Smart TVs, ou seja qual for um dispositivo de resolução maior. Ora, o Bootstrap não só é perfeito para isso, como é, aliás, algo que se chama Mobile First, ou seja, todo o CSS e tudo no framework está pensado para
dispositivos móveis em primeiro lugar. Portanto, se o vosso objetivo é começar por um website completamente responsivo, só há um sítio por onde vocês podem começar: Bootstrap. Ponto final. A alternativa é procurarem outros frameworks ou desenvolverem o vosso próprio código de raiz recorrendo a Media Queries, algo que nós ainda não falamos aqui neste canal. Posso fazer um videozinho mais à frente sobre isso, mas primeiro vamos olhar para o Bootstrap, porque é algo que os meus alunos têm pedido com frequência para que eu aborde nas minhas aulas. É óbvio que o Bootstrap não faz parte daquilo que o IFP em Portugal inclui no seu programa, mas isso era um tema para um podcast gigantesco, mas devia, e nós como formadores temos obrigação, se quisermos preparar bem os nossos formandos para o mercado de trabalho, de incluir estas ferramentas nas sessões de alguma forma. Pronto, vamos então começar a perceber como é que funciona este Bootstrap e como é que com o Brackets nós podemos, de uma forma fácil, trabalhar com o Bootstrap. Vamos começar. Pronto, agora vamos aqui para o Brackets. Ok, no Brackets a primeira coisa a fazer, como é óbvio, é criar um ficheiro normal. Mas eu posso simplesmente fazer File, New, criar um ficheiro HTML como vimos nos últimos vídeos. Portanto, vou agora gravar aqui qualquer coisa como Bootstrap 2, porque eu já tenho ali o bootstrap2.html. Vou agora preencher com o HTML, o modelo do HTML, do template HTML que eu tenho aqui, que instalei nas extensões do Brackets, que é o Better HTML5 Template, que já me insere toda a estrutura do HTML e que eu não preciso estar aqui sempre a escrever head, body, fecha head, fecha body, pronto, aquelas coisas que toda a gente tem que saber de cor, mas que é um bocado chato de criar. Portanto, vou só inserir aqui a linguagem do meu HTML. Há aqui muita coisa que nós não vamos precisar. Por exemplo, tem aqui ligação para o CSS. Eu neste momento não vou inserir nada no CSS. E aqui para o favicon também não vou ter nada no favicon, vou apagar. O autor já sabem que devem preencher, portanto eu vou aqui inserir o meu nome. A descrição também, qualquer descrição. Vou pôr aqui Bootstrap exemplo, ok? E agora tem aqui no body o header, o main, o footer e ainda aqui um link para o JavaScript que eu vou eliminar já. Pronto. A partir de agora é começar a inserir aqui o código da minha página, mas se eu quero estar ligado ao Bootstrap, a primeira fase que eu aconselho já a fazerem é inserir as ligações para o Bootstrap em termos de CSS e JavaScript. Portanto, vamos aqui ao site do Bootstrap. Na parte da documentação, vocês têm aqui na visão rápida CSS e, como ele diz aqui, copio e colo portanto, a ligação para o estilo, o link, dentro do head. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos clicar aqui em copy. Copiamos esta ligação para o CSS do Bootstrap. Colamos aqui. E automaticamente o que está a acontecer aqui é que este ficheiro HTML está agora ligado ao CSS do Bootstrap e eu posso começar a usar as famosas classes do Bootstrap para organizar o meu ficheiro. Mas primeiro eu vou querer ir aqui ao script, à parte do JavaScript também, copiar, eu copio tudo, podem clicar aqui em vez de estar a selecionar como eu estava a fazer. Copiamos isto e vamos colocar junto ao final da tag body, porque é lá que devem ser inseridos os links do JavaScript, jQuery e afins. Portanto, aqui junto ao body, já tenho aqui a ligação também ao JavaScript do Brackets, do Bootstrap, no Brackets, ok? Eu vou começar agora por apagar aqui estas três partes, estas três secções que o meu template HTML5 inseriu aqui do Brackets,
para estar mais livre em termos de criação. Ora, o que é que agora podemos fazer para trabalhar com este framework? Bem, o que eu recomendo a toda a gente que está a começar e provavelmente não sabe as classes de core é que comece por seguir de forma acompanhada a construção do seu site, da sua página, com aquilo que é a documentação do Bootstrap. Por onde começar? Bem, a primeira coisa que vocês devem fazer é definir um container para a vossa página. Okay? O container é, no fundo, uma div onde vai estar inserido todo o conteúdo do site. E aqui o Bootstrap, o que tem, basicamente, não é esta página que eu quero, é esta, é na documentação uma parte que diz layout e começa por falar exatamente do container. Vocês têm duas opções. Ou começam por criar um container desta forma, div class container, okay? E todo o vosso conteúdo agora vai aqui nestas linhas. E basicamente o container o que vos permite fazer é digamos um conteúdo, uma caixa para levar toda a informação que lá está. Ou então, vocês podem fazer isto, ou então fazer um container fluid, em vez de container, inserir apenas um container traço fluid, sendo que a diferença entre os dois é que o container fluid vai abranger sempre 100% da área visível da janela, que é o que está aqui. Use container fluid para um container com largura total, ou seja, abrangendo toda a largura da área de visualização. Enquanto que o de cima, okay, estará limitado àquilo que lá estiver dentro. Está bem? Enquanto que o container fluid ocupará toda a largura sempre. Portanto, aqui começam, esta é a primeira decisão que têm que fazer. O que é que querem em termos de dimensão? Tudo, container fluid, ou apenas aquilo que estiver dentro do container. Portanto, no primeiro, a dimensão do container será determinada por aquilo que ele contém. O segundo, ela ocupará sempre 100%. Depois, dentro do container, normalmente o que se cria é uma grelha. E aqui temos o famoso grid do Bootstrap. Okay? Nesta secção da página, vocês têm tudo o que precisam para criar uma grelha completamente flexível. Reparem, se quiserem um site de 3 colunas normal, até parecido com aquilo que fizemos nos tutoriais anteriores, têm aqui o código container, que já está criado. Eu optei por container fluid, mas vai dar ao mesmo. Criamos uma linha e depois 3 colunas através da classe callSM, ok? callSM, nós estamos a criar 3 colunas da mesma largura. Reparem, a classe é a mesma, portanto elas têm as mesmas propriedades, está bem? Aqui para fazer isto o Bootstrap recorre ao Flexbox, é uma coisa que nós provavelmente eu quero fazer um vídeo sobre isso mais à frente, mas nesta fase estamos a usar já Flexbox feito, portanto não vale a pena entrarmos em detalhes disso, mas temos aqui 3 colunas da mesma medida, portanto da mesma largura essa que será distribuída pelo tamanho da janela, portanto é o tamanho da janela sempre a dividir por 3, ok? Pronto. Temos outros exemplos aqui de coisas que podemos fazer. Aqui temos, por exemplo, como fazer, estão a ver aqui 2 colunas apenas, estas aqui é o exemplo da anterior. Portanto, temos aqui vários exemplos que podemos fazer. Aqui uma tabela com duas linhas e 2 colunas idênticas, como fazer isso, portanto, que divs é que devemos ter, 2 colunas mais curtas e uma maior no meio, que isto sim é igual àquilo que tínhamos feito, cá está o código também. Portanto, aqui vocês têm todas as possibilidades, ou pelo menos uma grande quantidade de possibilidades para criar a vossa grelha, ok? Chama a vossa atenção, por exemplo, quando chega aqui à parte de mistura e combine, para uma particularidade. Por exemplo, vocês aqui neste primeiro exemplo, onde temos a coluna a call 12, call MD8, call 6, call MD
4. Isto, o que é que permite, o que é que está a dizer? Está a dizer que na prática está a aplicar duas classes. Nós já vimos nos vídeos anteriores, quando temos uma classe, espaço, a outra classe, ok? O que nós estamos é a aplicar duas classes à mesma div na prática, não é? Pronto. E o porquê de estar a ser aplicada aqui duas classes? Reparem, quando eu encolho isto, eu vou tentar puxar aqui para o sítio onde estava. Reparem no que é que acontece. Ou seja, é a tal responsividade. Se isto está assim, não vai... Portanto, tenho aqui esta mais larga e esta mais estreitinha. Quando eu aproximo... Já fiz as neiras, peço desculpa. Quando eu passo para uma resolução mais baixinha, estão a ver? Isto está aqui um ajuste, ok? E nós passamos a ter isto de outra maneira. Bem, independentemente de tudo, há aqui uma matemática a observar. Reparem, col 12, o número 12, col 6, o número 6, portanto, isto terá sempre mais ou menos o tamanho, metade do tamanho, esta coluna sempre metade do tamanho, pelo menos desta aqui, portanto, col 12, col 6, col MD8, col MD4, portanto, 4 também metade do 8, isto é sempre uma referência no que diz respeito à largura das próprias colunas. E se reduzirem a janela e fizerem scroll ao longo dos exemplos, podem ver que todos os exemplos são responsivos. Aqui, ainda na grid, nos parâmetros grid, vocês têm uma espécie de grelha onde vos explica como é que as coisas se processam em termos da própria nomenclatura das classes, para as coisas fazerem, para as coisas se perceberem o que é que lá está escrito, para vos fazer algum sentido. Pronto, por exemplo, nós temos aqui largura máxima do container, portanto largura máxima da div. Quando nós lá temos, por exemplo, quando queremos que ela atinja no máximo 540 pixels, okay, nós temos que usar o col SM. Quando queremos que ele atinja no máximo 768, aliás 720, eu peço desculpa, nós temos que usar col MD e por aí fora. Okay? Sendo que depois o número que é aplicado aqui à frente tem que atingir no máximo o valor 12. Okay? Agora, o que é que isto significa? Significa que normalmente, para terem um grid bem feito, a soma de todos os calls, portanto, do número que está à frente disto, por cada linha, não deve ultrapassar os 12, ok? Por exemplo, se vocês tiverem, como vimos no exemplo há bocadinho, col MD8, a seguir tínhamos col MD4. O que é que isto significa? Significa que o col MD8 terá um tamanho, col MD4 será mais pequeno, 4 metade do 8 será metade do 8, mas a soma dos dois dá precisamente 12. E isso significa largura completa da grid. Quando nós queremos larguras idênticas, como está aqui especificado em baixo, basta apenas usar col, ok? E ele fará essa largura igual para todos. Quando queremos larguras diferentes, então aí é que temos aqui col, col 6, col. O que é que isto significa aqui? Se eu aqui não defino tamanho nenhum e aqui também não, aqui defino 6, automaticamente qual será o tamanho destas duas? Será 3 aqui e 3 aqui também. Ok? Pronto. Vamos tentar fazer aqui um exemplo, está bem? Aqui para termos alguma noção de como as coisas se processam no Brackets. Portanto, temos o container fluid já. Vamos aqui definir uma div que será a classe row. Ok? É óbvio que podíamos simplesmente copiar e colar o código do site do Bootstrap. É legítimo, ok? Vou apenas optar por escrever para tentar explicar mais ou menos o processo. Ora bem, se eu fizer aqui
div class call, fecho, posso inserir aqui em letras grandes, letras maiúsculas, coluna da esquerda, vou inserir aqui uma segunda div, esta aqui vou definir já um tamanho, eu vou por exemplo optar por pôr o tamanho call 8, okay? E vou coluna em maiúsculas, coluna do meio, e agora aqui no final vou optar por escrever div class igual call e agora coluna da direita. Pronto. Em termos de aspecto, nós temos algo deste género. Coluna da esquerda, coluna do meio, coluna da direita. Pronto. Como conseguem perceber, a coluna do meio é muito grande. Porquê? Porque eu tenho então aqui os tais 8. Ok? Pronto. Reparem o que é que acontece quando eu encurtei aqui. Isto já está mais ou menos responsivo. Pronto. Mas ainda não defini nada, não é? Agora, se eu chegar aqui e deste 8 passar, por exemplo, a 4, vou gravar. Reparem, já se consegue perceber que esta está mais pequena. Até se um olho mais treinado no Bootstrap percebe que têm todas a mesma largura. Apesar de as classes serem, como vimos aqui, diferentes. Esta é call, esta é call e esta é call 4. Porquê é que aparentemente têm todas a mesma largura? Porque, porque 4, qual é a diferença que fica para os tais 12 que falamos há bocado? É 8. 8 para dividir por duas colunas dá 4, 4. Portanto, é assim que funciona. Eu posso querer definir qual delas é maior e as outras duas vão se ajustar. Agora, eu podia aqui inserir 2, por exemplo, e aqui 2 também. E o que é que eu iria ter? Esta é mais pequenina, esta tem 4 e esta tem 2. Esta coluna estará a acabar mais ou menos aqui, sendo que isto aqui já é o container sem nada. Okay? Porquê? Porque o total não chega a 12. Okay? Eu poderia, então aqui, para ter o 2 e ocupar tudo, qual é a diferença que eu preciso ter para 8? 2 mais 2 dá 4, portanto, para 12, eu teria que ter aqui um 8. Portanto, 2 mais 2 dá 4, mais 8 dá 12, e eu volto a ter aqui umas colunas com isto mais bem distribuído, a apanhar os 100%. Ok? Portanto, acho que está mais ou menos perceptível a questão das 12 colunas. Esta é a base de como vocês podem começar a trabalhar no Bootstrap. Okay? Eu quero continuar a fazer tutoriais sobre o que podem e o que conseguem fazer no Bootstrap, mas esta é a base daquilo que conseguem fazer. Eu vou-vos ensinar, ou lançar para cima da mesa, mais uma pequena coisa que faz toda a diferença, que é dizer-vos que podem poupar muito deste trabalho que eu aqui tive se tiverem o Brackets e instalarem a extensão que o Brackets tem para o Bootstrap. Então, eu vou aqui ao Extension Manager e vocês podem aqui na pesquisa das extensões, podem escrever, por exemplo, Bootstrap Template. Pronto, já nem preciso escrever mais, já apareceram aqui todos. E este aqui do Justin Truax, acho que é assim que se lê, espero que sim. Bootstrap Starter Template. Tem 68.474 downloads neste momento. Podem instalar. Okay? E agora, basicamente, o que acontece é que vocês podem, em File, além de criar um ficheiro novo, podem criar já um ficheiro novo que seja um template Bootstrap. Vamos clicar aqui e reparem, ele criou-me um ficheiro com já a ligação para a última versão do Bootstrap, para um ficheiro CSS que eu ainda nem tenho, mas que tenho que ter para depois poder ainda acrescentar CSS meu ao Bootstrap. Isto é uma coisa que nós não falamos, mas é possível e é quase obrigatório fazer. Já me cria uma barra de navegação com as classes
do Bootstrap, porque o Bootstrap também tem ajuda para a barra de navegação, para criarem uma barra de navegação muito interessante, inclusivamente com drop-down e tudo. Portanto, é uma boa base. E o JavaScript do Bootstrap também já adicionado aqui em baixo. Portanto, não precisa andar a ir copiar e colar código ao site, tem aqui uma excelente ajuda. E gravando este documento, eu vou gravar aqui por cima deste que já tinha criado, gravando este documento eu posso ver para a visualização e ele já me dá isto tudo. Caixinha de pesquisa, drop-down a funcionar, tudo, ok? Esta é uma base excelente. Se ir buscar os links e começar a criar a vossa própria grelha é bom, isto é excelente. Inclusivamente podemos chegar aqui, copiar esta linha que eu aqui fiz e começar agora a criar aqui, por exemplo, deixem-me cá ver onde é que ele tem o textinho, tem aqui, estão a ver, está aqui o containerzinho dele, eu posso criar aqui uma div por baixo disto e se for aqui ao meu site, cá está a minha coluna, pronto, é claro que depois ele não usou o container fluid, usou apenas o container, portanto o meu tamanho, o meu espaço aqui já é diferente, já tenho menos espaço para o texto que queria, está bem? Portanto, a lógica é trabalhar a partir daqui. Estão a ver? Com container fluid já temos coisas diferentes. Portanto, se o vosso objetivo é começar a trabalhar com Bootstrap, acho que este vídeo que eu aqui vos deixo é um bom ponto de partida. Para continuarem e fazerem as coisas de forma sólida e sem surpresas, aconselho vivamente que sigam aqui no Bootstrap o guia do layout, ok? E que, como é óbvio, deixem uma subscriçãozinha aqui no canal, porque eu pretendo continuar a explorar convosco, quer o Bootstrap, quer o Flex, que é uma coisa que ainda não fiz, mas quero fazer, e que vos vai dar algum jogo de cintura para continuarem a fazer o vosso web development com estas frameworks que são muito úteis para quem começa. Portanto, muito obrigado por assistirem, não se esqueçam, sigam o guia do Bootstrap e, à partida, com estas pequenas dicas que eu aqui dei, tudo irá continuar a correr bem no vosso código HTML. Até à próxima e obrigado por assistirem.